Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs, para mais um vídeo do nosso curso de Bíblia e Teologia. Mas antes, não se esqueça de visualizar o vídeo, dar o like, acionar o sininho para receber as notificações e compartilhar com outras pessoas o nosso vídeo. Nós vamos continuar a nossa reflexão sobre os gêneros literários na Bíblia. Gênero literário, então, significa um modo de a pessoa transmitir uma mensagem. Não que seja mentira, mas é um modo diferente de transmitir uma mensagem. Hoje nós vamos ver sobre a lenda na Bíblia. Porque o pessoal estudioso da Bíblia descobriu que a Bíblia não é um livro de ciência, mas é um livro que contém muitos gêneros literários para transmitir a sua mensagem. A lenda tem um sentido religioso. Ela não é mentira. Ela narra as manifestações do sagrado nos seres humanos, nos lugares, nos cultos, de modo que aquilo tudo se torne modelo a ser seguido. Esse aqui é o objetivo da lenda. Israel pegou algumas lendas dos povos vizinhos. Israel não inventou, ele pegou a lenda e adaptou à sua religião e ao seu Deus, que era chamado de Javé ou Iavé. A lenda, ela é chamada etiológica quando ela conta uma história para explicar alguma coisa ou algum lugar, para dar a causa. Etios em grego quer dizer causa. Então a lenda etiológica é uma lenda que o pessoal cria para explicar a origem de algum lugar ou de alguma coisa. Por exemplo, o Gênesis 19, a narrativa sobre Sodoma e Gomorra, é uma lenda etiológica que quer explicar por que aquela região tem tanta ruína de sal e tanto enxofre. Quando cai o raio do céu, em contato com o enxofre, e pega fogo, né? Então, Sodoma foi queimada pelo fogo. É um modo simbólico de falar, né? A gente nem tem certeza se essas duas cidades existiram realmente. Exemplos de lendas na Bíblia. Gênesis capítulo 16, versículos de 7 a 14. A manifestação de Deus a Agar, sua escrava, para sacralizar um santuário que ficava perto do poço de Laai-Roi. É o poço chamado Laai-Roi. Outro exemplo de lenda no Gênesis está no capítulo 17, versículo 9 e 21, que é a justificação do costume da circuncisão. Então, para justificar esse costume no povo de Israel, escreveram essa lenda. Outra lenda do capítulo 22 é o sacrifício de Isaac. É uma lenda cultual contra o sacrifício dos primogênitos que os reis pagãos ofereciam à divindade. Os primogênitos eram mortos, vivos, eram colocados vivos na barriga de um deus, na fornalha feita na barriga de um deus de pedra, e essa criança morria queimada. Então os reis achavam que agradava aos deuses. É uma lenda, né? Gênesis 34 é outra lenda, a história de Dina e Siquém, a vingança de Israel contra o povo de Siquém. É outra história lendária. Gênesis 35, a lenda sobre a sacralidade do santuário de Betel, no centro de Israel. Betel quer dizer casa de Deus. El é outro nome dado a Deus pelos hebreus, pelos israelitas, imitando o mesmo nome que os cananeus davam ao seu Deus. Deus El. Daí vem Daniel, Rafael, Miguel, Gabriel. Deus fala, Deus cura, Deus canta, Deus ama, essas coisas, Deus salva. Então tem o El, é um outro nome de Deus, junto com Javé. No Êxodo capítulo 4, versículo 24 a 26, também tem uma justificação da circuncisão. Levítico 9, 24, um fogo desceu sobre a tenda que justifica a importância do templo, né? É uma lenda que fala sobre o templo. Outra lenda importante é do livro dos Números, capítulo 21, de 4 a 9. É uma lenda etiológica, que mostra a causa de alguma coisa, né?
que justifica a permanência da serpente de bronze lá no templo de Jerusalém até o ano 700 a.C. Aquela serpente de bronze que Moisés fez lá no deserto. Ezequias destrói a serpente de bronze. Essa serpente é chamada de Noestan, ou Noesta, né? Que é o nome ligado às palavras hebraicas. Serpente, que é Nahash, e bronze, que é Nehoshet. Então, é o nome ligado à serpente e a bronze. Portanto, uma serpente de bronze. Outra lenda da Bíblia é 1 Samuel, capítulo 2, versículo de 12 a 17, que é a lenda sobre a corrupção dos filhos do sacerdote Eli. É também uma narrativa lendária. Outra lenda importante é a lenda sobre 1 Reis, capítulo 17, sobre a ressurreição do filho de uma viúva. É outra lenda interessante sobre a qual é importante refletir. A lenda ajuda a gente a pensar sobre alguma coisa importante. Não estou dizendo que ela é mentira, mas ela é um modo de narrar, falar de algo que aconteceu que foi importante na vida do povo. Outra lenda interessante está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. É o milagre do profeta Eliseu, que transforma a água salobra em água potável. Uma água que não dá para beber porque ela salobra, ela é salgada, em água potável. E por último, a lenda sobre Daniel. Há muitos outros tipos de lenda na Bíblia, não dá para a gente falar sobre todos, né? Mas depois eu vou citar um livro interessante que fala sobre muitas passagens que são lendas na Bíblia. Por exemplo, Daniel, o livro de Daniel, capítulo 1 a 6, é uma lenda pessoal em torno de Daniel. Aliás, o livro de Daniel, já disse, não é um livro profético. Nem o judeu considera o livro de Daniel um livro profético. É um livro que tem pouca profecia e mais apocalipse. É um livro apocalíptico, que usa muitas imagens para transmitir a sua mensagem. É um gênero literário, apocalíptica, né? Então o livro de Daniel, que não está no livro dos profetas na Bíblia hebraica, na Tanakh, mas está nos escritos, justamente porque não é um livro profético. Então, nós vamos agora para o nosso quadro, para vocês anotarem, depois pesquisarem na sua Bíblia, de preferência a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia muito boa para estudo. Você vai lá para ver direitinho os textos sobre as lendas na Bíblia. Nós vamos agora então para o quadro. Nós vamos agora ver então os textos para vocês consultarem na sua Bíblia sobre as lendas na Bíblia. São esses textos: Gênesis, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 19, capítulo 22, capítulo 34 e capítulo 35. São narrativas lendárias. Depois, no Êxodo, nós temos uma narrativa, capítulo 4. Depois, Levítico, capítulo 9, só um versículo. Livro dos Números, capítulo 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Todos falando sobre lendas. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 e 22. E o livro de Daniel, praticamente a metade do livro de Daniel, que é um conjunto de lendas a respeito da pessoa de Daniel. Daniel tem 14 capítulos na Bíblia Católica e tem 12 capítulos na Bíblia evangélica, na versão evangélica, né? Mas para nós, católicos, 14 capítulos. É uma das diferenciações da Bíblia evangélica, da Bíblia protestante, da Bíblia católica, né? Vai no livro de Daniel, se ele tiver 12 capítulos, é edição evangélica. Se tiver 14 capítulos, é edição católica. Então, de 1 a 6, esses 6 capítulos, metade do livro de Daniel, falam sobre a pessoa e a figura de Daniel para o povo da Bíblia. Por hoje é só. Nós esperamos vocês de volta conosco no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, visualizar o vídeo, dar o like e acionar os sininhos. Por hoje é só. Um abraço. Fiquem todos com Deus.